Oi, pessoal. Bom dia. Como é que os senhores estão? Como é que os senhores estão de pandemia? Eu espero que os senhores estejam bem. Estão saindo de casa? Se for para sair de casa, senhores, olha, usem a máscara. E além de usarem a máscara, senhores, passem o álcool gel. Portanto, todas as vezes que os senhores saírem de casa ou se os senhores retornarem da rua, passem o álcool gel, tá? Hoje, senhores, o que eu vou tratar? Hoje nós vamos tratar com os senhores sobre as questões envolvendo a administração pública indireta no que diz respeito às empresas públicas. Eu me lembro de ter dito para os senhores que na administração pública indireta, o que acontece? A administração pública direta, a administração pública centralizada, ela cria entes descentralizados para que estes entes descentralizados eles possam prestar um serviço público mais especializado e de melhor qualidade para os usuários. Então, no primeiro momento, o que a gente já consegue visualizar na criação desses entes da administração pública indireta? A aplicação prática do princípio da especialização e, juntamente com um dos princípios mais importantes da administração pública, que é o princípio da eficiência, certo? E nós vamos ver também, nós vimos inclusive nas aulas passadas, que estes entes descentralizados da administração pública, eles são introduzidos no nosso ordenamento jurídico através de um decreto-lei do ano de 1967. E, posteriormente a isso, é criada 4 espécies de entes descentralizados, que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as autarquias e as fundações públicas. Então são esses, num primeiro momento, num pontapé inicial, os 4 entes descentralizados da administração pública. Na aula passada, eu também disse para os senhores que esses entes administrativos, quando criados, eles têm por condão desenvolver uma atividade pública, um serviço público especializado e, em circunstâncias especiais, esses entes descentralizados, eles também podem exercer, explorar atividades econômicas. Falei que para explorar as atividades econômicas tem que haver um binômio nesse sentido, que são a busca do exercício da atividade econômica para proteger os imperativos de segurança nacional e esses entes descentralizados que prestam atividade econômica, eles têm que resguardar um relevante interesse público. Certo? Tranquilo? E depois disso, senhores, o que eu fui falando para os senhores? Eu expliquei o que era uma autarquia, dei todos os contornos jurídicos desta autarquia, tratei com os senhores também sobre as características dela. Perfeito? E depois disso, senhores, o que a gente fez? Tratei com os senhores também sobre as agências reguladoras. E por que eu falei isso com os senhores? Porque as agências reguladoras hoje, elas são tidas como autarquias em caráter ou em regime especial. Falei depois para os senhores sobre as famosas agências reguladoras também. E terminada essa questão das agências reguladoras, o que nós tratamos com os senhores? Nós tratamos sobre as sociedades de economia mista. Disse para os senhores que na sociedade de economia mista há a junção do capital público e do capital privado para formar essas sociedades, e essas sociedades elas irão prestar
um serviço público ou desenvolver uma atividade econômica. Dei até exemplos para os senhores da sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica. Exemplo, Banco do Brasil. Junção de capital público e privado. Tanto que você pode comprar ações do Banco do Brasil, certo? E nas empresas públicas, que são essas sociedades de economia mista, falei para os senhores, por exemplo, da Eletrobras, da CETESB, do Banco do Brasil, da Telebrás e por aí vai. Depois tratamos as características delas. Depois eu falei para os senhores, se eles não se lembram, mas nós falamos das fundações. Disse que existiam duas espécies de fundações, as fundações públicas e as fundações privadas. E essas fundações privadas criadas pelo direito, pela administração pública direta, eu disse para os senhores que elas estão em desuso. Inclusive já existe uma corrente que diz que elas não foram recepcionadas, né, pelo nosso ordenamento jurídico. Isso tudo está nas aulas passadas, estou falando só para os senhores recordarem. E hoje, senhores, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar as empresas públicas. Só que para que nós possamos estudar essas empresas públicas, eu tenho que trazer a definição para os senhores do que elas significam e depois nós vamos falar das características dela. Então, primeiro, como é que nós vamos definir essas empresas públicas? Nós vamos ver o seguinte, que as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, elas não são pessoas jurídicas de direito público, são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legislativa, com totalidade de capital público e regime organizacional livre. Então, o que é importante que a gente saiba aqui? Que essas empresas públicas, para que elas possam operar com uma maior liberdade e uma maior agilidade no mercado, seja prestando serviços ou desenvolvendo atividade econômica, ela é constituída sob uma pessoa jurídica de direito privado. E aí surge a seguinte questão. Tudo bem, professor. Então, nos dê exemplos de empresas públicas que existem no Brasil, as que desenvolvem atividade econômica e as que desenvolvem o serviço público. Exemplo de umas empresas públicas que desenvolvem atividade econômica. A nossa querida Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica Federal, senhores, ela é uma empresa pública que desenvolve atividade econômica. O seu capital é constituído exclusivamente por um capital público, diferente do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, onde há a junção do que, senhores? De capital público e capital privado para o desenvolvimento das suas atividades no mercado de capitais, no desenvolvimento, né, de atividades econômicas. Então, essa já é a primeira diferença. E nós temos também outras empresas públicas que desenvolvem atividade econômica, quer dizer, desenvolvem serviço público, que é, por exemplo, o BNDES. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Estatal, serviço não sei o que significa sigla, ela empresta dinheiro público, né? Fomenta a atividade econômica para aquelas empresas que precisam de know-how, de dinheiro para operar, né, no mercado. Existe também a ECT, que é a famosa empresa de correios e telégrafos, existe a Embrapa e também existe a Infraero. Então essas, senhores, são os exemplos de empresas públicas no nosso ordenamento jurídico que ou desenvolvem atividade econômica ou prestam um serviço público especializado para nós usuários ou para nós administrados. O que a gente tem que saber? Nós temos que saber, senhores, que essas empresas públicas, elas possuem uma autonomia gerencial, financeira e administrativa em relação ao ente centralizado que a criou. Então, nós vamos ver que este ente centralizado, em face dessa empresa pública que ela criou, ela exerce aquilo que nós conhecemos por tutela, ou aquilo que nós conhecemos por
controle finalístico. Ou seja, este controle finalístico é uma espécie de uma supervisão que o ente centralizado faz sobre essa empresa pública para que ela não transborde aquelas atividades a qual ela foi criada. Por exemplo, ela é criada para desenvolver uma atividade econômica, ela não pode, contrariamente a isso, desenvolver outra espécie de atividade onde ela presta outro serviço público além daquela de atividade econômica. Então, o que acontece? Esse ente centralizado, ele faz esse controle finalístico, faz essa tutela, impedindo que esta empresa pública desenvolva uma atividade diferente da qual ela foi criada. Certo? Deu para os senhores entenderem, então? Então, vamos lá, senhores. Então, agora, eu vou tratar com os senhores acerca das características específicas destas empresas públicas. Primeiro, ela é criada através de uma lei específica. Tá. E aonde você tirou essa ideia, professores? Professor, essa ideia não foi eu tirei da minha mente, não. Ela está na nossa Constituição, tá? E se você pegar a nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo, inciso 19, você vai encontrar a seguinte redação, que eu vou ler para os senhores. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, vírgula, de sociedade de economia mista e de fundação, vírgula, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, o que acontece, senhores? Uma empresa pública, então, como que ela é criada? Então, o que acontece? Ela é criada através de uma lei específica, ou seja, uma lei que vem ao ordenamento jurídico de forma única e exclusiva para criar essa empresa pública. Então, ela passa por todo o trâmite legislativo, em cada uma das casas, e essa lei ela é publicada autorizando a criação dessa empresa pública. Mas mesmo que essa norma ela é posta no ordenamento jurídico, não significa que essa empresa pública já pode operar no mundo jurídico, contraindo obrigações. Ainda não, porque para que ela exista de direito, esta lei que autoriza a sua criação, ela vai criar os estatutos dessa empresa depois das pessoas e ela vai ser levada a registro no cartório competente. E, uma vez levada a registro no cartório competente, o que acontece? Aí ela é criada de direito. E aí, a partir do momento que ela é registrada no cartório, ela já tem aptidão jurídica para contrair obrigações no mundo jurídico. Certo? Então, só a partir do momento desse registro é que ela começa a existir de direito e de fato no cartório competente. Diferentemente das autarquias. Por quê? Porque a autarquia ela começa a existir no mundo jurídico através do momento em que a lei específica ela entra no mundo jurídico. Aí a autarquia já existe. Ela não precisa ser levada a registro no cartório competente para existir, diferentemente dessas empresas públicas. Deu para os senhores entenderem? E se houver depois um futuro distante a necessidade de extinguir, de retirar do mundo jurídico esta empresa pública? Aí, nesse caso, tem que vir ao mundo jurídico uma lei específica que vai autorizar a sua retirada do mundo jurídico. Então vem uma lei específica dizendo, olha, hoje a empresa pública tal, ela estou autorizando ela a ser retirada do mundo jurídico. Então vem essa lei autorizativa, ela é levada até o cartório onde foi registrada ela, e lá ela é extinta e retirada do mundo jurídico. Certo? Deu para os senhores entenderem sem grandes dificuldades por enquanto, né? Aliás, não existem muitas dificuldades nesse assunto. Depois, uma segunda característica importante que eu já acabei de dizer para os senhores. Todo o capital constitutivo da empresa pública é um capital oriundo da onde, senhores? Do poder centralizado. Então, na empresa pública, não existe
em hipótese alguma, dinheiro oriundo dos entes particulares, dos entes privados. Então, senhores, na empresa pública, todo o capital que forma esta empresa, ele é um capital exclusivamente público. Então, explicando melhor para os senhores, para que não reste dúvidas. Se há a necessidade de se criar em âmbito federal uma empresa pública, todo o capital constitutivo dela, ele se originará da União. Então, a União vai transferir esse capital e vai constituir essa empresa. Se houver a necessidade de se criar uma empresa pública em âmbito estadual, o que vai acontecer, senhores? Este dinheiro que vai ser utilizado para a criação desta empresa pública, ela vai se originar exclusivamente do capital oriundo do Estado. Então, por exemplo, se o Rio Grande do Sul resolver criar uma empresa pública, se o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e etc., optarem pela criação de uma empresa pública, nós vamos ver que todo o capital oriundo da sua criação, ele virá de onde, senhores? Virá do Estado. E se, por exemplo, o município, Bebedouro, Ribeirão Preto, Araraquara e por aí vai, tiverem a necessidade de criar uma empresa pública prestadora de um serviço público, o capital constitutivo desta empresa, ele se originará de patrimônio exclusivo do município. Então é isso. Se a União quiser criar uma empresa pública federal, o capital vai ser dela que vai ser utilizado para ser criado. Se o Estado quiser criar uma empresa pública em âmbito estadual, é o capital do Estado que vai originar essa empresa. E se o município resolver criar este ente estatal, o que acontece? Essa empresa pública vai ser criada por capital exclusivamente municipal. Deu para os senhores entenderem? Sem grandes dificuldades, né? E aí vem a seguinte questão. Qual que vai ser a formação organizacional dessa empresa pública? Nós vamos ver que a formação organizacional dessa empresa pública ela é livre. Então, ela pode ser uma empresa civil, ela pode ter uma formação civil, essa empresa pública, e ela pode ter também, senhores, uma formação organizacional das empresas comerciais como um todo. Então, eu posso constituí-la através de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Eu posso criar essa empresa pública sob o regime de uma comandita simples. Eu posso utilizar para a sua criação uma comandita por ações e por aí vai. Mas se a gente for ver, ela é criada, em regra, essas empresas públicas por cotas de responsabilidade limitada. Até porque se a gente for ver essas comanditas simples, comandita por ações, elas são o quê, senhores? Elas são minoritárias nos próprios entes privados, né, nas empresas particulares que são criadas no ordenamento jurídico. E aqui, em âmbito estatal, isso não vai fugir, em hipótese alguma, desta realidade que nós encontramos. Então, deu para os senhores entenderem como é que é, então, essa forma organizacional destas empresas estatais? Então, a formação delas, ela é uma formação livre, certo? E aí surge a seguinte questão também que nós temos que resolver. As demandas através do qual as empresas públicas elas são autoras ou rés nessas ações. Aonde que vai ser deslindado? Aonde que vai ser resolvido este litígio? Na Justiça Federal? Na Justiça Estadual? Como que nós vamos resolver isso, professor? Essa questão da competência para a resolução dos conflitos envolvendo as empresas públicas, ela está amplamente estatuído no artigo 109 da nossa Constituição Federal. E aí você me pergunta,
Professor, como é que está disposto isso no artigo 109? Olha o que diz o artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 1. As causas em que a União, vírgula, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, vírgula, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Então, professor, como é que eu interpreto este artigo 109, inciso 1 da nossa Constituição Federal? Que as empresas públicas constituídas em âmbito federal terão as suas causas julgadas perante a Justiça Federal. Certo? Então, se, por exemplo, no polo passivo desta ação estiver a Caixa Econômica Federal, nós vamos ver que esta ação ela deverá ser julgada perante a Justiça Federal. Já as empresas públicas estaduais, as empresas públicas municipais terão as suas ações julgadas perante a Justiça Comum. Tranquilo? Deu para os senhores entenderem essa questão da competência? E aí, senhores, vem uma outra questão envolvendo essas empresas. O regime. O regime trabalhista que irá vigorar entre esses agentes estatais, esses empregados públicos e os entes, as empresas públicas aos quais eles desenvolverão as suas atividades trabalhistas. Nós vamos ver que o regime jurídico aqui, senhores, é o da CLT. Então, toda vez que houver uma questão empregatícia envolvendo esse agente público estatal e a empresa pública ao qual ele desenvolve as suas atividades, nós vamos perceber que as normas que vão reger são as normas seletistas. Só que essas normas seletistas, elas não são aplicadas na sua integralidade. Algumas normas dessa CLT, elas poderão ser revogadas ou até revogadas, parcialmente pelas normas de direito público instituidoras dessas empresas públicas e que também poderão reger essas questões envolvendo o agente público estatal desenvolvedor da atividade econômica, dessa atividade perante estas empresas públicas. Portanto, o regime que irá servir para desenvolver da atividade laboral desse agente perante essas empresas públicas, essa é a CLT. Portanto, eles são considerados servidores públicos seletistas. Tranquilo? Deu para os senhores entenderem, né, meus amores? Sem grandes problemas. E agora eu vou tentar tratar com os senhores de uma outra questão que a gente pode até aprofundar nas nossas atividades presenciais que nós vamos fazer, assincrônicas, esse nome que agora é dado, para essas atividades que a gente pode resolver através do nosso canal Teams. A gente vai desenvolver no Teams. Que é o seguinte, o que a gente tem percebido é que essas empresas públicas, senhores, elas foram instituídas no ano de 1967. E o que significa isso? Ano de 1967 era o ano em que nós vivíamos sob o regime militar. Então, para controlar essas atividades, o que acontece?
essas áreas estratégicas para o regime militar, eles trouxeram para que elas fossem desenvolvidas pelo Estado. Então, o que acontece? Hoje, a partir de 1985, os ventos mudaram. Hoje nós vivemos uma democracia. Vivemos um Estado tipicamente neoliberal. Se nós formos ver com o advento e com a entrada do nosso atual presidente da República, se nós pegarmos as ideias do nosso querido Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, o que ele diz, senhores? Que essas estatais, na verdade, elas têm que ser o quê? Privatizadas. Ou seja, determinadas atividades têm que ser retiradas da mão do Estado e devolvidas e transferidas para as empresas privadas. E qual que é, senhores, a empresa privada que no momento está na berlinda? Ou seja, onde o Paulo Guedes e toda a sua equipe econômica eles querem privatizar? Os Correios. Os Correios, então, é uma empresa pública que hoje as pessoas que fazem parte desse ministério, com toda essa visão liberal, eles entendem que a ECT, né, a empresa de Correios e Telégrafos, ela tem que ser o quê, senhores? Desestatizada. Transferir essa atividade para o quê, senhores? Para a atividade privada. E por que eles pensam assim? Porque se a gente for ver hoje, esse setor da ECT, ele já está passando por um processo de sucateamento. De tal forma que a forma como ele está sendo prestada, esta questão envolvendo os Correios, né? O que acontece? No futuro próximo, se nós não vendermos ela logo, o que vai acontecer? Ela vai estar tão sucateada que ninguém vai se interessar pela compra dela. O que acontece? Hoje os agentes econômicos eles estão num estágio técnico que essas empresas estatais elas estão ficando todas para trás. Então há todo um movimento profundo que busca o que, senhores? Transferir para a iniciativa privada essas atividades prestadas pelos entes estatais que, com o advento destas novas técnicas, elas estão sendo que sucateadas e colocadas de escanteio e não prestando mais esses serviços com a eficiência e a especialização que foram idealizadas no ano de 67, quando foi criada essas balizas básicas dos entes da administração pública descentralizada. Deu para os senhores entenderem todo esse discurso histórico? Então, hoje, senhores, o que acontece? O professor Mário, ele encerra, de uma certa forma, o estudo desta administração pública indireta. Certo? Na próxima aula, o que o professor quer fazer? Eu quero trazer testes para os senhores que envolvem essa administração pública indireta. E estes testes, nós vamos perceber o seguinte: eles retratam de uma forma bastante fiel tudo isso que nós discutimos hoje com os senhores no que diz respeito às empresas públicas, certo? E esses testes desenvolvidos pelo professor Mário, o que vai acontecer, senhores? Eles vão abarcar todas essas questões envolvendo empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e autarquias, para que os senhores consigam reter o conteúdo de tudo isso que nós estamos discutindo através dessas atividades remotas. Certo? Então, senhores, espero que os senhores tenham aí um bom retorno nessas últimas 3 semanas e a gente vai chegar no momento culminante da nossa aula, que são as próximas aulas, onde nós vamos tratar do último assunto, que é aquele referente
ao controle da administração pública. Tá? Um abraço, fiquem com Deus.